dia 7 de outubro de 2023, o mundo assistiu a uma tragédia que se desenrolou em Israel, comparável ao 9 de setembro dos Estados Unidos. Como é possível a maior inteligência de defesa, o maior aparato tecnológico ter sido atacada por terroristas do Hamas? E se eu te disser que o ataque do Hamas foi algo permitido pelas forças contrárias ao atual presidente de Israel, e que este conflito poderá desencadear a Terceira Guerra Mundial? Fica comigo neste vídeo e que iremos desenrolar essa história. O Hamas lançou um ataque sem precedentes em Israel, uma incursão que foi realizada por ar, terra e mar, resultando em uma situação caótica e devastadora. Um dos relatos mais angustiantes foi o de Rotem Matias, um adolescente israelense-americano de 16 anos, que viu seus pais, Jomi e Débora, serem brutalmente assassinados diante de seus olhos durante o ataque em seu kibbutz no sul de Israel. Mas como um jovem pode encontrar a força para sobreviver a tal horror? Rotem, escondido sob um pano ensanguentado, permaneceu imóvel por horas enquanto militantes do Hamas vasculhavam sua casa e depois retornavam, procurando sobreviventes para eliminar. Ela enviou uma mensagem de texto breve, mas dolorosamente direta, para membros da família estendida, escrevendo: "Pais mortos. Desculpe." Mas o que aconteceu depois que os militantes deixaram a área, deixando para trás uma cena de desolação? Os militantes do Hamas incendiaram a casa de Matias e outras no kibbutz, forçando Rotem a sair de seu esconderijo. Ele foi eventualmente encontrado e resgatado pelas forças israelenses. O ataque, que ocorreu no dia 7 de outubro de 2023, resultou na morte de mais de 1.200 pessoas e deixou um rastro de destruição e tristeza em seu caminho. Mas como Israel, um país conhecido por sua avançada tecnologia militar, respondeu a esse ataque sem precedentes? A resposta de Israel foi declarar um estado de alerta para a guerra e lançar ataques aéreos retaliatórios na faixa de Gaza, um território de 140 milhas quadradas onde 2 milhões de palestinos têm vivido sob um bloqueio imposto por Israel e Egito desde que o Hamas assumiu o poder em 2007. As autoridades palestinas relataram que pelo menos 1.055 pessoas morreram e outras 5.184 ficaram feridas em Gaza desde o sábado do ataque. Mas como a tecnologia militar de Israel se compara e se contrapõe à estratégia e táticas do Hamas? Israel é conhecido por ter uma das forças armadas mais tecnologicamente avançadas do mundo, com um sistema de defesa antimísseis, conhecido como Cúpula de Ferro, que tem a capacidade de interceptar e destruir foguetes e mísseis em voo antes que eles atinjam seus alvos. O exército israelense também possui uma variedade de outras tecnologias avançadas, incluindo veículos aéreos não tripulados, drones, satélites espiões, e sistemas de guerra cibernética. Mas como essas tecnologias foram empregadas para proteger os cidadãos de Israel e retaliar contra os ataques do Hamas? A complexidade e a profundidade do conflito entre Israel e o Hamas vão além do que podemos imaginar, envolvendo não apenas aspectos militares, mas também questões políticas, territoriais e humanitárias. A história e os eventos que se desenrolam nessa região continuam a ser um ponto focal no cenário mundial, onde cada novo desenvolvimento é observado e analisado sob diversas perspectivas. Mas como podemos, como comunidade global, buscar uma compreensão mais profunda e, eventualmente, encontrar uma solução para um conflito tão enraizado e complexo? O conflito entre Israel e Palestina é uma das disputas territoriais e culturais mais longas e complexas da história moderna. Mas você já se perguntou como tudo começou? A história do conflito israelo-palestino remonta ao final do século XIX, quando os sionistas buscavam estabelecer uma pátria para o povo judeu na Palestina controlada pelos otomanos. A Declaração Balfour de 1917, emitida pelo governo britânico,
endossou a ideia de uma pátria judaica na Palestina, o que levou ao influxo de imigrantes judeus para a região. Mas como essa declaração impactou a população nativa da Palestina? A criação de Israel em 1948 e a guerra que a precedeu e a seguiu resultaram no deslocamento de centenas de milhares de palestinos que se tornaram refugiados, acendendo um conflito que perdura por décadas entre Israel e o povo palestino. Os palestinos buscam estabelecer seu próprio Estado independente em pelo menos uma parte da histórica Palestina. Mas quais foram as principais barreiras para a realização desse objetivo? A religião e os costumes dos povos envolvidos no conflito são profundamente enraizados e muitas vezes se encontram no centro da disputa, especialmente quando se trata da cidade de Jerusalém. Esta cidade é sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, sendo um ponto focal tanto espiritual quanto político no conflito. Mas como a diversidade religiosa e cultural de Jerusalém tem sido um ponto de convergência e divergência ao mesmo tempo, a tecnologia das Forças Armadas de Israel é notavelmente avançada e tem sido um ponto crucial para a manutenção de suas estratégias defensivas e ofensivas ao longo dos anos. O Exército de Israel, conhecido como Forças de Defesa de Israel, FDI, é um dos mais tecnologicamente avançados do mundo, utilizando desde sistemas de defesa antimísseis, como o domo de ferro, até tecnologia de ponta em suas aeronaves e veículos blindados. Mas como essa superioridade tecnológica tem influenciado o desenrolar do conflito ao longo dos anos? A busca por uma solução pacífica tem sido um caminho tortuoso e, apesar das várias negociações de paz ao longo dos anos, um acordo duradouro tem permanecido ilusório. O conflito foi marcado por violência, incluindo ataques terroristas por militantes palestinos e operações militares por Israel. Mas será que existe um caminho para a paz e coexistência pacífica entre Israel e Palestina no futuro? O Hamas, uma organização que tem sido um ator significativo no conflito Israel-Palestina, é frequentemente mencionado nas notícias globais. Mas o que realmente sabemos sobre este grupo e como ele se compara à notavelmente avançada tecnologia militar de Israel? O Hamas, uma abreviação do árabe Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, o movimento de resistência islâmica, foi fundado em 1987 durante a primeira Intifada, ou Levante, nos territórios palestinos. Ele surgiu como uma ala do bloco político palestino, a Irmandade Muçulmana, e desde então tem sido um jogador significativo na política e conflitos da região. Mas o que motiva o Hamas e quais são seus objetivos principais? O Hamas tem uma dualidade em sua organização, atuando tanto como um movimento político quanto como uma entidade militar. Ele busca estabelecer um Estado palestino independente, incluindo a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. E tem sido criticado e reconhecido como um grupo terrorista por várias nações e organizações internacionais devido aos seus métodos, que incluem ataques suicidas e lançamentos de foguetes. Mas como o Hamas, com seus recursos limitados, enfrenta um dos exércitos mais tecnologicamente avançados do mundo. Por outro lado, Israel, o adversário mais proeminente do Hamas, possui uma das forças armadas mais avançadas e tecnologicamente desenvolvidas do mundo, as Forças de Defesa de Israel, FDI. As FDIs são conhecidas por sua superioridade aérea, capacidades de inteligência e sistemas de defesa de mísseis, como o mundialmente conhecido Iron Dome e Domo de Ferro.